Olá pessoal, bom dia! É com muita alegria que começamos o nosso sábado compartilhando a palavra do Senhor. Creia que será um dia abençoado. Então vamos fazer uma oração e fique pronto para receber a palavra. Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, por um dia abençoado, Pai, por uma semana próspera, Pai, na tua presença. Te agradecemos, Pai, por a palavra que vamos receber agora. Em nome de Jesus, amém. Vai ter agora uma ministração com o pastor Humberto Albuquerque. Fique atento. Então, há quem ache que seja coincidência ainda, mas toda vez que eu falo sobre prosperidade tem chuva. Quem quiser que fique achando que é coincidência. Glória a Deus. Então, hoje pela manhã nós vamos começar um estudo. De fato começamos um estudo e parte desse estudo, nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre a origem e o ciclo da pobreza. Ok? Diga comigo, origem e ciclo da pobreza. Vamos aprender um pouco sobre isso. Eu queria estimular todos vocês a criar um hábito bom, que é ter um caderno de anotações. Isso é muito importante. Eu sei que tem pessoas que elas pensam bem e gravam isso, mas irmãos, tem coisas que vale a pena você anotar e rever várias vezes. E não somente nesse estudo, mas cria esse hábito. Tem alguns que anotam no iPad, outros anotam no iCoisa, outros anotam no caderno e outras coisas mais. Mas cria esse hábito bom, amém? Irmãos, a palavra, eu queria fazer uma apresentação bem breve sobre a palavra pobreza dentro do aspecto natural e racional. O mundo apresenta a palavra pobreza dentro de um conceito de efeito e não de causa, ok? Eles deduzem, eles não sabem, eles têm alguns aspectos da pobreza, a origem, algumas coisas, mas é só mais um efeito cascata que eles falam. Mas a pobreza, ela veio quando o homem desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, amém? O homem, ele foi feito por Deus e foi colocado numa terra de provisão. A palavra Éden significa prazer. Éden não é o jardim, mas o jardim estava no Éden. Quantos estão entendendo isso? Amém. Diga, o Éden não é o jardim, mas havia um jardim no Éden. Essa palavra Éden no hebraico é a palavra prazer. E o jardim, que é o lugar de provisão total e contínuo, é quando você está na presença de Deus, nas suas leis, nos seus princípios. Leis, princípios, presença de Deus te proporciona jardim. Provisão, diga provisão. E observamos no início da origem, e Deus nunca, quando sabe que Deus não muda? Amém. O plano que Deus tinha para o homem, Ele ainda tem. Foi perdido pelo homem, Deus foi traído pela desobediência, o pecado entrou na humanidade e veio a pobreza, veio a fadiga, né? Veio os cardos e os abrolhos, a maldição se estabeleceu, mas Jesus nos resgatou da maldição. Amém. Amém? Mas voltando ao aspecto da pobreza dentro de um conceito natural, a etimologia dessa palavra, palavra pobre, veio do latim pauper, por isso que fala paupérrimo, né? Eu vim descobrir um dia desse, fulano é paupérrimo, e eu não sabia que era isso, mas veio do latim pauper, que vem de duas palavras, palavra pau, que significa pequeno, e páreo, doa luz. E originalmente referia-se a terrenos agrícolas, olha só, terrenos agrícolas ou gado que não produziam o desejado. Diga, eu nasci de novo para produzir o efeito desejado
no coração de Deus. Diga: eu sou ungido para ser altamente produtivo. Algo que é interessante é que alguns fatores que eles atribuem ao surgimento da pobreza. Fatores políticos, corrupção, inexistência ou mau funcionamento de um sistema democrático, ou seja lá que sistema de governo for, eles atribuem a um sistema político de corrupção e outras falhas mais no sistema, por isso que desencadeia a pobreza. Outro é os fatores econômicos, sistema fiscal inadequado, representando peso excessivo sobre a economia ou sendo socialmente injusto. A própria pobreza que prejudica o investimento e o desenvolvimento econômico dependente de um único produto. Okay? Outros fatores socioculturais. A discriminação social relativa ao gênero ou à raça. Outro fatores naturais, desastres naturais, climas ou relevos extremos, doenças, problemas de saúde. Ok? Adição a drogas ou alcoolismo, doenças mentais, tudo são fatores que geram a pobreza. Vocês estão entendendo? Amém. Isso aqui a gente foi pesquisar, ver algumas coisas para te deixar claro sobre esse aspecto, sobre alguns fatores onde o mundo sabe que a pobreza é algo ruim. Pobreza não vem de Deus. Até pessoas que não são crentes sabem disso. É por isso que eu estou te falando sobre isso. Outros fatores históricos é o colonialismo. E esse talvez a gente fale com mais ênfase nos próximos ensinos. Como o Brasil foi colonizado? Através de um espírito de pobreza, através dos jesuítas e outras coisas mais. Desencadeou-se esse espírito que é entranhado com o espírito de religiosidade. O espírito de miséria, de pobreza é entranhado no espírito de religiosidade. Amém? O religioso, ele é crítico. Se você anda esfarrapado, se tem um pastor esfarrapado, fedendo e com a roupa rasgada, ele diz: que qualidade de pastor é essa? Mas se tem um pastor que prospera, ele também critica. O religioso é um espírito demoníaco que vem para se opor contra a revelação da palavra. O espírito religioso, ele ama a parte histórica, mas ele detesta a revelação. Aleluia! Mas o espírito religioso, ele te leva a um sistema de opressão, aonde desencadeia depressão, angústia, né? Onde pessoas estão na frente de uma igrejas grandes, igrejas bonitas, organizadas, com muita gente, mas não tem o fogo, não tem a presença de Deus. Eles vivem como uma organização, vivem como um clube social, um lugar bacana, porque eles querem um Jesus histórico. Esse é o espírito religioso. Outro fator é a insegurança. Consequências da pobreza. Olha só: fome, baixa esperança de vida, doenças, falta de oportunidades de emprego, carência de água potável e de saneamento, maiores riscos de instabilidade política e violência, imigração, existência de discriminação social contra grupos vulneráveis, existência de pessoas sem abrigo. Final, depressão. Tudo isso são consequências da pobreza. Ok? Você gostaria de... algumas pessoas precisam entender algo bem simples e básico. Uma certa vez eu estava sentado numa cadeira como essa e eu ia pregar a palavra. E essa foi uma das vezes que eu ouvi a voz de Deus audível. Audível. Ele falou para mim: meu filho, você não precisa de fé para ser pobre. Vou dizer de novo. Ele disse para mim: você não precisa de fé para ser pobre. Quando sabe que o justo vive pela fé? Amém. Quando sabe que Deus ordena isso 4 vezes na Bíblia, que o meu justo viverá pela fé. Amém. Por sua fé ele viverá. Amém. Se você anda em fé, amém, o fruto da tua fé não pode ser pobreza. Agora, o que você precisa entender é que pobreza não está relacionado intimamente à falta de dinheiro. Pobreza é algo espiritual.
As pessoas pensam, pastor, está falando de pobreza aí, por tanta gente pobre. Não. O que você precisa entender é que pobreza é um aspecto espiritual, com consequências no natural. O nome pobreza, presta atenção, ele veio de um movimento espiritual, de um sistema babilônico, do sistema das trevas, que estabelece algo do lado de fora. Então se dá o nome de pobreza. Mas pobreza, presta bem atenção, se nós poderíamos dizer assim, o negócio é mais em cima. Pobreza não é não ter dinheiro. Pobreza não é só falta das coisas. Pobreza não é falta de produtividade. Isso são consequências da pobreza. Pobreza é um espírito desgraçado do quinto dos infernos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Entre alguns grupos, nomeadamente os religiosos, a pobreza é considerada como necessária, os religiosos acham que deve ser necessária e desejável, e deve ser aceita para alcançar um certo nível espiritual, moral ou intelectual. Alguns movimentos de religiosos, eles estabeleceram isso. Não sei de onde tiraram, só não da Bíblia, porque eu vou te provar hoje. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, você bem com as suas contas pagas, presta bem atenção, suas contas pagas e vivendo de uma forma abundante ao ponto de suprir necessidade de outras pessoas. Amém? Uma buzinada no trânsito, é bem simples isso, veja que revelação profunda. Uma buzinada bem forte atrás de você, com todas as suas contas pagas e dinheiro sobrando, nem faz diferença. Mas você liso e quebrado e devendo, quando te buzina tem vontade de matar o outro. A pobreza, ela te leva para a carne. Aleluia. Vamos melhorar lá. A pobreza é considerada como um elemento essencial de renúncia para budistas, outras seitas aí, enquanto que para o catolicismo romano é um princípio evangélico e é assumido como um voto por várias ordens religiosas. A pobreza é entendida de várias formas consoante as ordens. A ordem franciscana, que se faz o voto de pobreza e de abrir mão de tudo do que tem e viver como um mendigo mesmo. Essa é a ordem franciscana. Quem quer entrar? Oxente, ninguém, rapaz. É uma ordem que existe e dizem que é evangélica. Você sabe o que é evangelho? Boas novas. Amém. Diga boas notícias. Estas opiniões face à riqueza e à pobreza baseia-se na doutrina do catolicismo, que considerava as riquezas como um dos obstáculos à fé e ao comportamento moral, e a pobreza voluntária é normalmente entendida como um benefício para o indivíduo, uma forma de autodisciplina através do qual as pessoas se aproximam de Deus. Eu entendo que quando pessoas estão quebradas financeiramente e buscam em todo lugar e não tem solução, devem buscar a Deus mesmo. Mas quando elas melhoram de vida financeiramente, elas vão entender que ser cristão é muito mais do que ter dinheiro no bolso. Amém? Eu, graças a Deus, eu não passei por essa experiência. Eu não fui para o evangelho porque eu estava quebrado. Amém? Eu, pelo contrário, eu estava muito bem suprido e de todos os aspectos. E simplesmente por amor ao Senhor, eu não sei você, mas eu sou preso ao Senhor por laços de amor. Mas se você está quebrado, é para você vir mesmo para um lugar onde você vai deixar de ser quebrado. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Então eu te falei um pouco sobre o aspecto, o que é que o mundo pensa sobre o aspecto de pobreza. E nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus.
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, quantos acharam? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quantos acharam? Gálatas 3:13. Quem achou, diga amém. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 29, pula para lá. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, quantos são de Cristo aqui? Amém. Eu acho que isso, você precisa estudar mesmo, entender isso, deixar isso entrar no seu coração. Eu creio que Deus quer te colocar em novas dimensões. Amém. Na área de finanças. Aleluia, glória a Deus. Você devia dar um aleluia, um glória a Deus sobre isso. Pessoas, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gênesis capítulo 12. Sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Descendentes de Abraão, não naturalmente, mas pela fé em Cristo, temos a bênção de Abraão sobre nossas vidas. Gênesis capítulo 12, 13. Gênesis 13. De fato, vamos ler 12. Gênesis 12. Glória a Deus. Gênesis 12. Depois a gente vai ler o 13. Achei algo interessante aqui que pode te ajudar. Gênesis 12, verso 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz: ora, disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? O que é isso? Desenvolver confiança plena em Deus é a chave para ser próspero em Deus. Amém? Se desconectar de tudo que é natural, racional e lógico, no sentido de confiança. Ok? Estou falando no sentido de confiança. Não é você abandonar tudo isso, mas a tua confiança, a tua fonte está em Deus. Quem te supre é Deus, seja através de um trabalho, seja através de uma negociação, seja através de alguém te dando, mas é Deus, é Deus. Então, é isso que você deve entender aqui. No versículo 2 ele diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Diga: abençoarei. E olha só: e te engrandecerei o nome. Amém? Se tu uma bênção. Aleluia. Agora, quantos sabem que para você ser uma bênção, você precisa ser abençoado? Para você ser uma bênção, você precisa ser abençoado. O que significa ter um nome grande? Te engrandecerei o nome. Capítulo 13 te responde isso. Aleluia. Saiu, pois, verso 1, Gênesis 13, verso 1, diz: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2, era Abrão muito o quê? Hã? Bora, irmão, fala isso alto. Vai te acostumando com o teu estilo de vida. Possui gado, prata e ouro. Olha para mim aqui. Não coloque, não deturpe as escrituras. Nós podemos ver isso em sendo resgatado, isso em Cristo. Diga: em Cristo. Nós somos abençoados como crente Abraão. Ok? Nós temos a bênção, herdeiros. Amém? Como co-herdeiros e herdeiros em Cristo Jesus, e herdeiros da bênção que operava sobre Abraão, resgatado da maldição da lei. E a Bíblia diz em 2 Coríntios
no capítulo 9, no versículo 8. Nós vamos ver aqui depois, só para que você entenda. 2 Coríntios 8, 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, graça é favor sem merecimento. Diga, é um favor de Deus sem merecer. Vós conheceis a graça, o favor sem merecimento que veio através de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Jesus não veio ser só um exemplo, ele veio ser o meu e o teu substituto. Diga, ele levou minha pobreza naquela cruz. Agora, se Jesus veio eliminar, olha só, vamos terminar de ler esse texto. Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele não falou milionário, falou ricos. O que é uma pessoa rica? É uma pessoa que tem suas necessidades supridas e tem condições de suprir necessidade de outros. Ela tem as coisas em abundância. Glória a Deus. Nós não queremos estabelecer a prosperidade da vida de um homem de Deus pela quantidade de bens que ele tem. Isso é idiotice, me desculpe a expressão. Ok? Nós não estabelecemos a prosperidade de um homem pela quantidade de bens, pela roupa, pelo carro, pela casa que ele tem. Nós precisamos deixar isso de lado, isso é meninice. Amém? Presunção, tolice e ostentação maligna. Aleluia. Glória a Deus. Agora, nós precisamos entender que nós devemos ser supridos e ter as nossas necessidades supridas de uma forma tão abundante que a gente possa abençoar o reino, abençoar pessoas, promover a igreja. Agora, se Jesus veio resolver a pobreza e ele não deu dinheiro nem para mim nem para você, o que é que ele deu? Diga, recursos. Olhe para mim, Deus não inventou o dinheiro. Quem inventou o dinheiro foi o homem, como uma moeda de troca, intercâmbio. Eu te dou esse papel, ok? E você me dá isso de volta, uma camisa. Vocês estão entendendo isso? Amém. Não, Deus não inventou isso. Deus inventou, a riqueza para Deus não está dentro de um pedaço de papel. As riquezas divinas, elas são recursos. Diga, recursos seguem valores. Que valores? Nós andamos dentro de uma condição de sacerdote. Diga, representante de Deus. Então, por sermos representantes de Deus, nós vamos reinar em vida através de Jesus Cristo. A condição para reinar, amém, em vida é a condição de integridade no papel de sacerdote, representante, embaixador. Queremos ter as condições de um embaixador, mas nós não estamos sendo um embaixador como deveríamos ser dos céus aqui na terra. Nós somos representantes legais para liberar o céu aqui na terra. Aleluia. Amém? E quando os valores, eles são gerados de dentro de você para servir ao próximo, para servir à humanidade, presta atenção, os recursos vão vir. Diga, recursos seguem valores. Quantos estão entendendo isso aí? Tudo bem até aí, gente? Glória a Deus. Então, Jesus, se a pobreza é algo que tem que ser resolvido através da vinda de Jesus Cristo, e Jesus não nos deu nada físico e material, isso significa que a pobreza é um espírito. E como Jesus acabou com essa pobreza, nos dando recursos, condição, diga condição. Diga, a condição que eu tenho em Cristo. Diga, em Cristo eu passo a ser nova criação. E as coisas velhas, diga, inclusive a pobreza, passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Condição. Vamos estudar isso melhor daqui a pouco.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória, glória a Deus. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus debaixo de muita unção para empresários e empreendedores. E o pipoco foi grande. Nós falamos de lucratividade sobrenatural. A unção para lucrar. Lucrar. Esse nome lucrar para alguns crentes parece algo ganancioso, né? Lucrar, um crente lucrar, meu filho. Porque se tu não lucrar, o filho das trevas vai lucrar no teu lugar. Aleluia, aleluia. Alta lucratividade foi a palavra que Deus me deu. Com a motivação correta. E a unção veio naquele lugar com uma violência grande. Aleluia. Coisas sobrenaturais foram liberadas, palavras de sabedoria, amém, unção poderosa. E nós entendemos e aprendemos que o sistema que rege esse mundo natural, a arena do inferno, esse mundo natural, o sistema, eles têm alguns sintomas. Sabe o que a pobreza quer gerar em mim e em você? Número 1, anote aí. Sintomas da pobreza, ou frutos da pobreza, ou consequência do espírito de pobreza. Número 1, crise de identidade. Crise de identidade. A pobreza, ela gera nas pessoas uma crise de identidade. Ela esquece quem ela é. Ela passa a viver debaixo de um sistema de caprichos de homens. Mas quando ele nasce de novo, ele passa a saber quem ele é, o que ele pode e o que ele tem na palavra de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quando a bênção da prosperidade vem sobre a sua vida, amém? Espiritualmente, número 1, ok? Emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos, na profissão, você começa a saber quem você é. Número 2, deficiência ética e moral é fruto do espírito de pobreza e de miséria na cabeça, na mente, na vida de algumas pessoas. Desencadeia deficiência ética e moral. Outra coisa que o espírito de pobreza desencadeia na vida das pessoas: falta de propósito. Já viu pessoas que elas entram em angústia profunda, depressão e muitas outras coisas mais, por causa de quê? Elas têm as... Irmãos, presta atenção, deixa eu te dizer outra coisa aqui. Tem pessoas que elas têm uma grande soma de dinheiro no banco e no bolso, mas são pobres. E você que deseja conhecer a nossa igreja, os nossos cultos acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas, domingo pela manhã, 10 horas e domingo à noite, às 19 horas. Sentiremos honrados com a sua presença. Bem, amados, estamos chegando ao final de mais um programa Vida de Fé. Esperamos vocês no próximo sábado. Tenha um dia abençoado.